Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, né, com a participação, né, com a composição desse grupo de estudo em psicanálise lacaniana, em que nós estamos trabalhando o conceito de psicose para Lacan, e já contamos com a presença, como parte do grupo desse podcast, de Roberta Portugal, né, analista de discurso, e Rafael Elpes, estudante de psicanálise e escritor. Vamos iniciar o capítulo 2, sobre a significação do delírio, porque esse texto a gente ia até o capítulo, a parte 2, mas como ele é muito complexo, é um texto muito complexo, em que Lacan ele vai trazer uma série de conceitos, uma série de autores, e assim, para a gente que estuda, a gente consegue compreender, mas a gente precisa pensar em quem está ouvindo e está aprendendo pela primeira vez. Então, a gente não tem pressa, nós não temos a pressa do capitalismo, né? Estamos aqui para absorver os conhecimentos e passar da melhor forma possível. Então, parte 2, quem gostaria de ler? Roberta ou Rafael? Posso fazer a leitura. Vamos começar. Boa tarde a todos. A significação do delírio. Quanto mais se estuda a história da noção da paranoia, mais ela se mostra significativa e mais se percebe o ensinamento que se pode tirar do progresso, ou da ausência de progresso, como vocês quiserem, que caracteriza o movimento psiquiátrico. Não há, afinal de contas, noção mais paradoxal. Se na última vez tive cuidado em colocar a loucura no primeiro plano, é que se pode de fato dizer que, com a palavra paranoia, os autores manifestaram toda a ambiguidade presente no uso do velho termo loucura, que é o termo fundamental do comum. Beleza. Não é... Beleza. Isso aqui já tem muita coisa. Rafael, quer colocar alguma coisa sobre isso? Não, por enquanto não. Então, vamos lá. O que é que, quando ele vai falar sobre a questão da paranoia, e ele vai falar dessa significação. Primeira coisa que ele vai colocar é que a paranoia, vai tirar isso de um diagnóstico psiquiátrico como outro qualquer, né? Ele vai colocar também que a história mostra que existe uma certa inércia, né? Uma inércia nesse conceito de paranoia, né? De uma inércia da própria dialética. No conceito de paranoia, ele está criticando aqui os psiquiatras, que esqueceram a dialética, né? Ele se refere à ideia que, apesar das mudanças e das transformações que podem ocorrer em relação dialética, há uma resistência, uma dificuldade inerente em efetivar as mudanças de forma fluida e sem atrito. Essa inércia pode ser vista como uma forma, né, de paralisia por parte da psiquiatria, no sentido de compreender que a paranoia ela não é simplesmente uma demência, como ele foi colocado, como sendo uma demência precoce, né? Mas que existem oposições e contradições que não vão se resolver facilmente, né? Que existe um impasse, inclusive nessa construção do conceito de paranoia. Que aí ele vai colocar o seguinte: Lacan utiliza a dialética como modo de entender as relações entre sujeito, desejo e o grande outro. Né? Esse grande outro que é o grande outro da cultura, da ideologia. Ele vai criticar a ideia de uma dialética que se supõe progressiva ou que facilmente leva a um entendimento, a uma síntese superior. Ele faz essa crítica. E ele vai também criticar o seguinte, que a inércia mencionada pela psiquiatria
né, da complexidade das relações dos processos psíquicos, que nem sempre segue um caminho linear ou previsível. Porque, assim, veja, ele está criticando essa ideia dessa dialética, porque para os psiquiatras daquela época, a paranoia era uma doença sem cura e que ela sempre iria ter um progresso, mas um progresso evolutivo, um salto para baixo. Eu penso que Lacan aqui faz uma confusão aqui, né? Porque quando você tem um processo dialético, você pode ter um salto para cima como um salto para baixo, que é a acumulação das contradições. Só que para a psiquiatria da época, esses saltos, eles sempre eram para baixo. Aí ele faz essa crítica. Vamos continuar? Quem? Roberta? Rafael, quer colocar alguma coisa? Não, por enquanto não. Não é de ontem que data esse termo, nem mesmo do nascimento da psiquiatria. Sem se entregar aqui a uma demonstração demasiado fácil de erudição, lembrarei a vocês apenas que a referência à loucura faz parte desde há muito da linguagem da sabedoria, ou pretendida como tal. Desse ponto de vista, o famoso elogio da loucura continua a ter todo o seu valor, o de identificá-la ao comportamento humano normal, ainda que esta última expressão não tenha sido empregada naquela época. O que era então dito na linguagem dos filósofos, de filósofo para filósofo, acabou com o tempo por ser levado a sério, tomado ao pé da letra. Virada que se operou com Pascal, o qual formula, com todo o acento do grave e do meditado, que sem dúvida há uma loucura necessária, que não ser louco da loucura de todo o mundo seria ser louco de uma outra forma de loucura. Só vou colocar uma questão, assim, essa questão do Pascal é muito interessante, assim, né? Porque essa ideia de loucura necessária, assim, né? O Pascal, ele acreditava, né, que a condição humana, ela é paradoxal e marcada por contradições internas, né? Toda a experiência humana, né? E ele acreditava que o sujeito humano, assim, ele vive num estado de inquietação e alienação constante, né? Assim, né? E para Pascal, assim, a loucura seria um auto-engano, assim, que os seres humanos eles adotariam esse auto-engano para não enfrentar a dura realidade de sua existência, né? Nesse sentido, é claro que Pascal não está fazendo psicanálise, mas a proximidade com a psicanálise é muito grande, uma vez que a paranoia e o delírio vêm justamente como forma de não encarar esse real que aparece para o sujeito, como uma defesa que aparece, né? Assim, então, Pascal, assim, ele faz uma análise muito pertinente sobre a questão da loucura, assim, muito certa para a época, inclusive, né, que a psicanálise ainda nem tinha aparecido, né, assim, né, e é engraçado porque quando Pascal fala dessa loucura necessária, né, como uma defesa contra a angústia existencial, assim, é claro que a saída do Pascal, né, para quem conhece um pouco de Pascal, ele vai dizer que a saída é você se direcionar a Deus para dar uma significação à vida, né? O que, obviamente, Lacan não vai fazer esse movimento, claro, né? A questão é que os próprios filósofos, assim, eles entendiam a loucura como uma parte do humano. E, nesse sentido, Lacan é muito interessante, porque o próprio Lacan vai argumentar que aspectos da experiência psicótica, era encontrado de forma atenuada na vivência de todos os sujeitos. Assim, né? Lacan vai dizer isso mais para frente, assim, não nesse capítulo, né? Mas ele vai, de certa maneira, que a psicose ela vai revelar algo que é subjacente a todo sujeito. Assim, isso é uma coisa muito interessante, né, de se colocar, né? Assim, eu acho que complementa esse parágrafo. Inclusive, Lacan ele vai retomar a teoria matemática de Pascal dos vasos comunicantes para pensar, né, no seminário da angústia, no seminário, quando ele vai formular aquelas figuras matemáticas avançadas. Ah, sim. Não Ele sabia. retoma isso, ele retoma esse conceito de Pascal, né, dos vasos comunicantes. Uhum. Os vasos, deixa eu ver aqui, os vasos comunicantes de Pascal, né?
Ele fez uma contribuição matemática no campo da geometria, porque vocês sabem que existe o Lacan da matemática, certo? Pascal fez importantes contribuições para a matemática, especialmente no campo da geometria e das probabilidades. Ele desenvolveu o famoso triângulo de Pascal e cofundou a teoria da probabilidade no seu trabalho em conjunto com Pierre Fernand. Na física, em sua obra, Pascal é conhecido como estudo sobre a pressão atmosférica e por desenvolver o princípio de Pascal, que descreve como a pressão em um fluido incompreensível é transmitido de forma uniforme em todas as direções. Gente, é aquela história que você pega uma mangueira, aí enche de água, certo? Você tem uma mangueira, e aí nessa mangueira você enche de água, aí tampa aqui, leva aqui, aí a pressão da água leva para um canto para o outro. Foi a partir dessa descoberta que é possível que a gente hoje tenha água encanada. E ele também, quando ele vai estudar, né, Lacan das figuras geométricas, né, da figura do toro, da figura do noborromeano, enfim, de todas as figuras, ele vai retomar, ele vai fazer ele vai retomar a matemática, né? Porque ele vai, de alguma forma, ele vai se decepcionar com a dialética, e eu penso, isso aí sou eu posso estar errada, que tem a ver, porque assim, teve os expurgos, né, de Stalin, e ele fazia parte do Partido Comunista, etc. e tal, e houve uma decepção geral, né, principalmente na França. E aí o pessoal cai naquele, está tudo dominado. Né? Perdemos, fracassamos, estamos decepcionados com a luta, etc. e tal. Né? Quando sai década de 70, crise, etc. e tal. Então, ele vai se voltando, né? Principalmente no seminário 23, no seminário 16, em que ele se volta completamente para tentar encontrar uma fórmula que possa traduzir o que seria esse inconsciente. Então, vamos lá. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, porque eu acho que o pessoal não conhece esse texto, o Elogio à Loucura. Alguém quer falar um pouco sobre esse texto do Elogio à Loucura? Eu também nunca li esse texto. O Elogio à Loucura é uma obra escrita por Erasmo Rotterdam. Tá lembrando? Sim, mas eu nunca li. Então, é uma sátira que apresenta a figura da loucura como uma deusa que fala em primeira pessoa e realiza uma crítica à sociedade da época, especialmente em relação à hipocrisia, à vaidade e à pretensão da sabedoria dos seres. Então, o elogio à loucura, o louco como aquele que traz a verdade. E que, na verdade, olha a redundância, o louco ele traz esse elemento da verdade, porque para ele não, ele fala, né? Ele consegue enxergar a coisa no real, né? As coisas como realmente são. O louco ele consegue fazer isso, né? O louco ele aponta para que existe algo na sociedade que não funciona. Isso me lembra muito quando eu trabalhava. Quando eu trabalhava no CAPS, né? E aí eu tive um paciente em surto. Gostava muito de conversar com ele, porque eram os papos mais intelectuais que eu tinha. Ele era um psicótico delirante, mas extremamente inteligente. Ele tinha uma sabedoria. E aí, desse surto, ele saiu de Cajazeiras para Campina Grande a pé, descalço. Chegou até o CAPS. Imagina a situação dos pés desse homem, como chegou. E aí a gente foi acolher, conversar com ele, mas ele me parecia muito lúcido, né? Quando eu perguntei para ele, seu fulano, o que é que aconteceu? Você não está bem? Ele disse,
Doutora, a senhora sabe o que é ser trabalhador e não ter o que dar de comer para filha, esposa e neto? Como é que eu não vou ser doido assim? Como eu não vou enlouquecer? Como eu não vou enlouquecer? Então, quando eu li esse texto, né, o Elogio à Loucura, eu me lembrei muito desse caso, né, dessa sensatez que o louco apresentava diante de uma realidade social dura. Alguém quer fazer algum comentário? Anglepson? Não. Eu não comentário, não. Rafa? Roberta? Não. Só frisando, assim, né, que essa questão do louco, assim, né, ele justamente constrói o seu delírio justamente pelo excesso de real que está inserido, né, assim, né, eu acho que essa é a questão, assim. E para quem vê e tal o delírio, você sabe que o delírio é uma confusão, assim, né, é uma mistura de elementos muito reais com uma fantasia que não faz muito sentido para quem está de fora observando, mas para quem está no processo de loucura, ele é uma coisa muito amarrada. Assim, ele faz todo um sentido, assim, né? Na verdade, o que acontece é que as conexões que são feitas entre os eventos é que escapam da compreensão comum. Assim, por muitas vezes não é ser visto dentro de uma lógica comum de relações causais que está no cotidiano, assim, né? Ou que não é percebida pelas pessoas dentro do hábito do cotidiano, da normalidade, entre aspas, né? Assim, se é possível dizer. Só isso mesmo. Muito bom. Alguém quer complementar? Então, vamos lá. Roberta. Vendo os paradoxos implícitos nas premissas dos teóricos, esses lembretes não são úteis. Pode-se dizer que, até Freud, reduziu-se a loucura a um certo número de modos de comportamento, de patterns, enquanto outros pensavam reputar assim o comportamento de todo mundo. No fim de contas, a diferença pattern por pattern não salta aos olhos. O destaque nunca foi completamente dado, que permitisse ter-se uma imagem do que é uma conduta normal e mesmo compreensível e distingui-la da conduta propriamente paranoica. Continuemos no nível das definições. O recorte da paranoia era incontestavelmente muito mais amplo. Roberta, vamos trabalhar esse conceito da diferença de pattern ou pattern. Mas antes de prosseguir, me dá uma, assim, você como analista de discurso, o que é que você pensa disso que a gente está falando aqui? Analista do discurso, não psicanalista. Mas você me colocar muito bem nesse sentido, porque a gente faz análise de enunciados, né? E aí acho que a gente não tem nenhum enunciado, mas pelo que eu estou entendendo até agora, ele está pensando numa definição de loucura e está colocando que essa definição ela só pode partir a partir de uma dialética, né? Porque a gente não tem um conceito fechado, a gente tem na história conceitos que foram sendo refeitos, eu acho que é isso, né? Sobre essa questão da definição, eu acho que é isso. Anglepson, como historiador, o que é que você pensa, as leituras, que eu sei que você leu muito Foucault, o que é que você pensa a respeito da loucura? Não, eu confesso que eu não sou um grande leitor. Eu li um pouco Foucault na graduação. Leu bastante, que eu sei. Vamos lá, o que é que você pensa? E ele é humilde mesmo, gente, mas se preocupe. Eu lembro da questão do Foucault, né? Inclusive, eu tive um professor que é bastante Foucaultiano, que é o professor Dival Muniz, de Albuquerque Júnior, né, que foi professor da UFCG, hoje é da UFRN. E ele trazia a perspectiva mais muito próxima do que o Rafael colocou, né, de que, por exemplo, como o conceito, o sintoma, ele vai se construindo historicamente a partir daquilo do que ficou chamado de conveniências, né, ou de convenções. Ou seja,
o lunático, né, na Idade Média, era aquele que contemplava, que parava para contemplar a natureza e que dizia coisas que talvez não fizesse sentido para o senso comum na época, mas que era considerado uma pessoa espiritualmente agraciada por Deus, né? Ou seja, era a pessoa que vivia no mundo da lua, no mundo do espírito, né? Ou seja, na cidade perfeita, né? De Santo Agostinho. Essa loucura ela vai ganhando novos contornos, né? Novos conceitos a partir do advento da modernidade, né? Quando é aquela pessoa que não se encaixa mais nos códigos de relações sociais, né? Ou seja, aquilo que não se encaixa mais aqui a gente precisa retirar, né? E assim como a prisão se torna a punição de quem comete crime, né? Ou seja, tirar dele o bem mais precioso que é a liberdade, o manicômio vai se tornar também uma espécie de espaço para retirar essa pessoa que incomoda essa sociedade que se diz civilizada, se diz moderna. É, ao mesmo tempo, um alívio, né, para quem está de fora, olhar para o manicômio, geralmente pintado com a cor amarela, né, e dizer assim, pronto, ainda bem que eu não estou ali, então, eu não estando ali, eu não sou um louco, né. E é isso. Então, essa lógica, ela tem uma lógica de capital, sim, né, questão de produtividade, ou seja, aquele sujeito que não produz nada para o capital, é louco, né, é inútil, deve ser retirado do meio, não nos serve, né? Então, o que me vem à memória é isso, né? É a mesma coisa da questão da utilidade da figura ou do sujeito que está no ambiente escolar, né? Numa lógica de educação bancária, ele não tem utilidade alguma, né? Ele é um estorvo ali no meio. Né? E não é retirado porque as leis asseguram sua participação, né? Mas se pudesse, seriam sim, né? Retirados desse mito. Então, mais ou menos isso que eu compreendo pela questão dessa elaboração, né, do conceito de loucura no decorrer do tempo. Né? Assim como também estava muito associada à questão da masturbação, né, por muito tempo. Ou seja, geralmente quem estava internado no manicômio, né, principalmente o sexo masculino, se masturbava, então logo a psiquiatria começou a relacionar a masturbação que a masturbação poderia, né, em uma certa quantidade, provocar a loucura, né? E isso perdurou por tanto tempo que eu lembro que uma das preocupações do meu pai comigo na adolescência, né, era realmente com isso. Ele dizia, meu filho, se masturbar demais, você vai ficar ficando doido, né? Porque a loucura geralmente vem por isso. Então veja que o senso comum acabou absorvendo também isso, né? Hoje já é visto por uma outra ótica, né? Como uma questão saudável, não sei o que, aquela coisa toda. Mas, segundo a Glebson, ele não leu muito sobre a história da loucura e acabou de dar uma aula. Vocês Roberta, Rafael, Roberta como analista de discurso, Rafael como deleuziano, quer colocar alguma coisa, né, sobre essa questão da loucura? Não, assim, eu acho que assim, você tocou na ideia de Deleuze, né, assim, embora Deleuze tenha sido acusado de romantizar, né, a loucura, assim, eu acho que Deleuze fez uma contribuição muito importante quando ele viu a ideia dessa experiência com o fora, né, dessa experiência com se posicionar num lugar completamente rompido com as normas, com a lógica tradicional e tudo. Eu acho que o Deleuze ele conseguiu enxergar na loucura uma coisa muito potente, assim, algo de um questionamento muito grande, assim, né, de um posicionamento diante um fora que ver outras coisas que o senso comum ou numa experiência de normalidade não consegue ver. Assim, né? De certo modo, ele conseguiu pôr um valor, né? Tirar esse valor negativo, né? Que se dá à loucura, né? Assim, porque geralmente o valor que o meio conservador, tradicional, dos estudos da loucura dá à loucura é sempre de algo no sentido depreciativo, algo no sentido de rompido, como se não houvesse uma verdade, como se não houvesse uma outra forma de estar no mundo, de se posicionar no mundo, né? Assim, né? É claro que determinados aspectos da loucura é passível de sofrimento, é possível de angústia. Não quer dizer que Deleuze dizia que a pessoa tinha que ficar louca 24 horas para estar no mundo, não é isso. Mas
eu acho que Deleuze olhou para a loucura de uma forma um pouco... Deu à loucura uma forma mais ampliada de se conceber a cor. Como Lacan, ele humaniza. Eles humanizam. Exato. Claro que existe um sofrimento, porque na loucura é o sujeito que está repleto de um gozo que ele não dá conta, ele transborda. Né? É aquele sujeito que está num gozo transbordante, um gozo que não é dele, é um gozo que vem do grande outro, um grande outro materno, porque, como a gente leu, né, anteriormente sobre a mãe crocodilo, que você vai ter tanta devastação quanto a erotomania, que é a forma, né, o delírio de amor da mulher, né, a mulher que delira ser amada, como a Aimee, que teve nesse caso, que o pessoal está comentando muito na Netflix, né? Bebê Rena, eles tratam como stalker. Não é stalker, é uma mulher, né? Assim como a Aimee, muito parecido, em que ela sofre do delírio de amor, né? O outro dá um pouquinho de atenção, um sujeito psicótico, dava para ver pela desorganização familiar, desorganização da própria casa, em que ela cria um delírio de ser amada. Né? A Aimee, que é a tese de 32 do Lacan, em que a Aimee, ela era uma escritora, só que os escritos dela nunca chegaram, ela nunca conseguiu, né, publicar, mas são escritos interessantíssimos, assim como de Joyce, né? Porque é a questão de como são escritos que você pode entender a mente de como funciona essa loucura feminina, né, de ser amada, né, que é a erotomania. E aí você vai perceber que você vai aprender junto com esse louco, né? Como se o louco não tivesse nada para ensinar, como se o louco ele não tivesse nada a dizer sobre a sociedade, né? A loucura, no Elogio à Loucura, do Rotterdam, é compreendido como uma forma de contestação, como é o exemplo desse paciente que eu disse, doutora, a senhora sabe o que é olhar para um lado e para o outro, não ter o que dar, o que comer para os seus filhos, para a sua esposa e para os seus netos? A senhora acha que eu não vou enlouquecer com isso? Como não enlouquecer diante dessa realidade? Né? Mas, acima de tudo, tanto o Deleuze quanto o Lacan, acho que nesse ponto eles concordam. Nós precisamos... não se trata de romantizar, mas de compreender a loucura, né, como algo que acusa o sintoma de um tempo histórico. Aí, sobre esses conceitos, né, Lacan, que Freud vai falar, né, dos patterns, né? A palavra patterns, em inglês, se refere a padrões, que são estruturas ou arranjos reconhecíveis, que se repetem em diferentes contextos. O conceito de padrão pode ser aplicado em diversas áreas. Matemática, ciência, designer, né? Comportamento humano, computação, etc. e tal. Alguém quer colocar alguma coisa? Cara, eu lembrei aqui de uma história, você falando dessa questão. De certa forma, a gente está discutindo, né, esse conceito de loucura, o que é realmente, se é, enfim. E eu lembrei de uma história cômica contada pelo Ariano Suassuna, né? Ele disse que quando criança, o pai dele, Epitácio Pessoa, era o governador da Paraíba, acho que na época era chamado presidente, né? E estava inaugurando um hospital psiquiátrico em João Pessoa, né? Juliano Moreira, tá ligado? E aí, o Juliano Moreira, né, era um psiquiatra que tinha lançado uma teoria, né, de recuperação psiquiátrica, que na época, para a época, era muito inovadora, que era a questão da recuperação pelo trabalho. E na inauguração eles já distribuíram, né, alguns instrumentos para esses
pacientes, né, que estavam internados no Juliano Moreira, na inauguração, né, as pessoas lá na inauguração. Essa história é verdade, viu? É verídica. E o pessoal passando com os carrinhos de mão, carregando pedra, né? E um deles estava com o carrinho de mão invertido, né? Ou seja, com a caçamba para baixo. E aí o governador da Paraíba, né, das pessoas chamou e disse: rapaz, isso aí está errado. Você não pode ficar assim, você tem que virar para o lado correto. Ele disse: não, não, senhor, está do lado certo, porque se eu virar, eles vão colocar pedra aqui para carregar e eu não quero. Então veja até que ponto uma pessoa pode ser considerada, né? Uma pessoa louca, né? Uma pessoa, assim, quem é o louco, então, aí? Exatamente. Porque qual é o sentido de carregar pedra? Isso. Qual é o sentido do trabalho? É um trabalho... É uma espécie de punição, né? O vigiar e punir de Foucault, né? Ou seja, vamos puni-lo por ele não ser igual a gente, né? Ou seja, não ter um suposto equilíbrio mental, né? Que o restante da sociedade tem. Esse sujeito, ele questiona para quê do trabalho? Ele está trabalhando para quem? Para ele ou para enriquecer os outros? Sim. Né? Exato. Alguém quer colocar Rafael e Roberta como... Qual a opinião de vocês sobre isso? Gente, vocês podem não concordar, tá bom? Não, até agora tudo bem. Então, continuemos. Vamos lá, Roberta? Sim. Continuamos no nível das definições. O recorte da paranoia era incontestavelmente muito mais amplo durante todo o século XIX do que foi a partir do fim do século passado, isto é, por volta de 1899, por ocasião da quarta ou quinta edição de Kreplin. Kreplin permaneceu por muito tempo ligado à noção vaga de que, grosso modo, o homem que é experiente sabe, por uma espécie de sentido, reconhecer o índice natural. O verdadeiro dom médico é o de ver o índice que recorta bem a realidade. Só em 1899 é que ele introduz uma subdivisão mais reduzida. Ele faz convergir as antigas paranoias dentro do quadro da demência precoce, criando o setor paranoide, e emite, então, uma definição bastante interessante da paranoia, definição que a distingue dos outros modos de delírios paranoicos com os quais estava ela até então confundida. A paranoia se distingue dos outros porque ela se caracteriza pelo desenvolvimento insidioso de causas internas e, segundo uma evolução contínua, de um sistema delirante, durável e impossível de ser abalado, e que se instala com uma conservação completa da clareza e da ordem no pensamento, no querer e na ação. Essa definição... Continua. Essa definição, que se deve à pena de um clínico eminente, tem isto de notável. Ela contradiz ponto por ponto todos os dados da clínica. Nada nela é verdadeiro. É porque eles colocavam, nesse tempo, eles pensavam a paranoia como um sistema de crença que não tem. É interessante, que não tem como você fazer nada. É interessante porque Lacan, ele está dizendo assim, isso não é verdadeiro, esse sistema de crença. Isso pode ser colocado para o sujeito no sentido, qual a nossa função, né? Na paranoia, na psicose. Não é manter o delírio dele, né? Mas é conversar com ele sobre esse delírio, né? Trazer ele um pouco, esvaziar essa palavra que está tão cheia de real e de imaginário, esvaziada de um sentido, né? Secretariá-lo, o secretário do alienado que tanto se fala, né? Que é essa posição do psicanalista. O que Lacan está dizendo é que é possível um caminho de uma suplência paterna, né? Para se cuidar da psicose, para se tratar a psicose. Inclusive, Lacan ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que quando se aceita um psicótico como paciente, é aquele paciente para o resto da vida. Você vai dar alta a ele, vez por outra ele vai te recorrer, né? Quando as palavras elas assumem um poder
né, que elas transbordam, não apenas de gozo, mas de um gozo materno. Era aquilo que eu estava conversando com vocês. Acho que vocês já devem ter pensado, pronto, surtou. A questão desse significante do traço unário, daquilo que é dado à mãe, que é dado pela mãe, né? Que é dado pelo pai, no corpo da criança, né? E que esse sujeito ele vai arrastar isso que é dito sobre ele, desse grande outro, que traz a cultura para dentro da relação familiar, né? E como se desfazer disso, de forma que o sujeito está tão cheio disso, e que ele precisa delirar para tentar se curar disso que transborda, dessas palavras, que elas não conseguem adquirir um significado simbólico e que não tem a ver com ela, que ele possa dar uma outra direção, não tem a ver com ele. Alguém quer colocar alguma coisa? Não. Gente, vocês podem contestar, viu? Se não concordar, fale. Certo? De boa. Não é igreja. Nem sei, tá? Vamos lá. Kraepelin, ele tem... Eu acho que ele foi um dos grandes... foi um dos grandes psiquiatras, né? Respeitado, inclusive. Inclusive pela psicologia, pela psicanálise até hoje. Então, vamos continuar. Roberta? O desenvolvimento não é insidioso. Há sempre acessos, fases. Parece-me que não estou totalmente certo disso, que fui eu quem introduziu a noção de momento fecundo. Este momento fecundo sempre é sensível no início de uma paranoia. Há sempre uma ruptura, no que Kraepelin mais adiante chama de a evolução contínua de um delírio na dependência de causas internas. É absolutamente evidente que não se pode limitar a evolução de uma paranoia às causas internas. Para nos convencermos disso, basta nos passar ao capítulo Etiologia, de seu manual, e ler os autores contemporâneos. Não sei pronunciar muito bem, Sérios e Kepgas, não sei pronunciar muito bem, desculpe. Está correto. Cujo trabalho data de 5 anos mais tarde. Quando as causas que desencadeiam a paranoia são procuradas, sempre se dá importância com ponto de interrogação necessário a um elemento emocional na vida do sujeito, a uma crise vital, que se liga realmente às suas relações externas, e seria muito surpreendente que não se tenha sido conduzido a isso em se tratando de um delírio, que se caracteriza essencialmente como um delírio de relações, termo que não é de Kertman, e sim de Wernicke. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Roberta? Não. Como analista de discurso, o que é que tu acha disso? Pode falar mal do Lacan, viu? Fica à vontade. Não, eu estou tentando entender, na verdade. Estou tentando entender o que ele está colocando. Rafael? Não, nada a acrescentar, não, por enquanto, bem. Então, vamos por partes, que nem Jack Stripador, né? Kraepelin. O Kraepelin, ele estabelece os delírios paranoicos, né? Nesse delírio, os delírios são uma característica central da paranoia. Ele descreve delírio como crenças falsas
e sem fundamento, que são de natureza persecutória. O indivíduo pode acreditar que está sendo perseguido, vigiado, ou que há uma conspiração contra ele. Né? Isso é uma definição falsa, certo? Porque ninguém delira com o mar sem nunca ter visto o mar. Tem algo afetivamente que dispara, certo? De uma vivência que às vezes não tem a ver com a realidade que ele vive hoje, mas de algo que ele viveu no passado. Por exemplo, as crises de Otelo. Vamos pensar em Dom Casmurro e Capitu, né? No delírio, né, do Bentinho sobre Capitu, que eram os delírios, que é o Otelo brasileiro. Como a Capitu era uma mestiça e se tinha uma crença social que se espalhava, que as mestiças elas eram infiéis, etc. e tal, ele pega esse elemento, esse dado cultural e transforma isso, e ele traz esse elemento para dentro da relação, e ele começa a fantasiar que Catu está traindo ele com um amigo dele. Né? Ele traz. Ok, Rafael. Rafael vai precisar sair, que ele tem uma coisa para fazer. Então, você tem um elemento da realidade que possibilitou uma história de que ele estava sendo traído. Então, assim, Kraepelin ele ainda faz uma progressão, né? Ele diz que ele enfatizou que a paranoia poderia ter um curso crônico. Isso pode acontecer, gente. Mas acontece quando o sujeito não é tratado, certo? Ou quando essa paranoia ela é mal tratada. Mal tratada, um mau tratamento. Se esse sujeito ele não tem um tratamento adequado, obviamente ele vai cronificar quando se coloca no hospital psiquiátrico. Mas não por conta da doença, mas sim pela forma do tratamento. Né? Por exemplo, vamos pensar em Camille Claudel. A Camille Claudel, ela foi internada no hospital psiquiátrico. Eu até recomendo para vocês. Roberta gosta de estudar muito feminino. Um texto muito bonito sobre a Camille Claudel. Camille Claudel, uma mulher. Diane Debert, francesa, em que ela vai trazer toda a história, né, de Camille enquanto ela é internada, que ela é usada por Rodin, ela não recebe um lugar de amor, de desejo nesse lugar materno, e ela começa a contestar, né, esse lugar, protestar por esse lugar. Então, a família dela, junto com Rodin, resolvem interná-la num asilo, que é onde ela morre, é uma história muito triste, né, diferente de Frida. A Camille, ela morre no asilo, e quando ela é retirada, etc. e tal, e começa a ser feito o tratamento, isso aqui é uma série de cartas que são de Camille para os seus familiares, e se percebe que dentro do hospital psiquiátrico, as cartas são de uma pessoa completamente sã. E hoje, principalmente o pessoal na escola de psicanálise, da EBP, eles tratam como uma psicose, como erotomania, uma forma de amar. Não, Camille, ela foi tratada como louca, um tempo histórico em que as mulheres que assumiam uma posição, né, principalmente que ela era escultora, ninguém ia pensar, imagine isso na Belle Époque, uma mulher escultora, ela contesta isso, é a primeira mulher escultora, né? Ela chega a ter obras de arte, Roberta gosta muito, né, que estuda muita arte, eu sei que ela gosta muito de arte. Se tiver a oportunidade, viu, Roberta?
Vá lá visitar o Museu do Camille Claudel, que você vai adorar. São cartas em que não tem nenhuma forma, completamente normais. Ela foi esquecida, ela foi largada para morrer dentro de um hospital psiquiátrico. E ela só vem ter reconhecimento de suas obras, que são magníficas, diga-se de passagem, quem quiser pode entrar lá, Museu Camille Claudel, em que são artes feitas em barro, em pedras, são pedras dançantes. Ela conseguiu desenvolver uma técnica em que a sensação que a gente tem é que aquela pedra sai algo dançante. São pedras que são estátuas que quando você olha ela dá um movimento. E foi aí onde conseguiu separar aquilo que era de Camille e aquilo que era de Rodin. Né? Então, a paranoia, a loucura, durante muito tempo, foi utilizada para destituir os sujeitos, né? Para tirar deles aquilo que era legítimo, de um sofrimento legítimo, inclusive de uma forma de contestar contra a sociedade, de apontar como um sintoma de uma sociedade que não funciona, que é preciso romper com ela. Alguém quer colocar alguma coisa? E a gente não está romantizando a loucura aqui. A gente está colocando que é que essa questão da loucura e a forma como a loucura ela foi tratada em asilos, etc. e tal, ela é uma forma de excluir o sujeito, tirar esse sujeito que contesta, né? Que adoece por uma condição histórica. Na Idade Média, os loucos eles tinham contato direto com o divino. Elogia a loucura de Rotterdam, né? 1500 e alguma coisa. Idade Média. Né? O capitalismo ele faz uma outra coisa com isso. Então, vamos lá. Temos a leitura. Sim. Eu leio Evolução Contínua de um Sistema Delirante Durável é impossível de ser abalado. Nada mais falso. O sistema delirante varia, quer ele tenha sido abalado ou não. Na verdade, a questão me parece secundária. Essa variação resulta da interpsicologia, das intervenções do exterior, da conservação ou da perturbação de uma certa ordem no mundo em torno do doente. Ele está longe de não levar tudo isso em conta e procura, no curso da evolução do seu delírio, fazer esses elementos entrarem em composição com o seu delírio, que se instala como uma conservação completa da clareza e da ordem no pensamento, no querer e na ação. Sem dúvida. Mas trata-se de saber o que é clareza e ordem. Se alguma coisa que merece esses nomes pode ser reconhecido na exposição que o sujeito faz de seu delírio, cumpre ainda precisar o que se entende por isso. E esta interrogação é de tal natureza que implica as noções que estão em causa. Quanto ao pensamento, ao querer e à ação, estamos aí muito mais para tentar defini-los em função de um certo número de comportamentos concretos, na categoria dos quais o da loucura, do que para deles partir como de noções adquiridas. A psicologia acadêmica parece nos dever ser, de novo, compreendida antes de poder liberar conceitos bastante rigorosos para serem trocados, ao menos no nível da nossa experiência. De que resulta a ambiguidade do que se produziu em torno da noção paranoia? De muitas coisas e talvez de uma insuficiente subdivisão clínica. Penso que os psiquiatras que estão entre vocês têm bastante conhecimento dos diferentes tipos clínicos para saber, por exemplo, que um delírio de interpretação não é de modo algum a mesma coisa que um delírio de reivindicação.
Há igualmente razão para distinguir entre as psicoses paranoicas e as psicoses passionais, diferença admiravelmente revelada pelos trabalhos de mestre Clarenbolt, não sei se é assim que pronuncia muito bem, desculpe a pronúncia equivocada, cuja função, papel, personalidade e doutrina comecei a indicar-lhes na última vez. Precisamente na ordem das distinções psicológicas é que sua obra ganha um maior alcance. Isso quer dizer que será preciso espalhar tipos clínicos. Chegaram a certa pulverulência? Não penso assim. O problema que se coloca para nós tem como objeto o quadro de paranoia no seu conjunto. Ana, seu microfone está desligado. Ah, tá. Eu vou explicar. Né? Qual foi a descoberta de Wernicke? Porque, assim, vocês entendem que no início, quando um estudante perguntou a Lacan se era fisiológico ou se era apenas a história do sujeito, a gente está tratando até agora da história, né? Das questões afetivas. Lacan disse, eu nunca dissociei uma coisa da outra. Né? Sobre essa questão, Wernicke, né? Wernicke identificou uma região específica do cérebro, ele era um neurocientista, relacionada ao processamento da linguagem, que fica localizado no lobo temporal esquerdo. Essa área é agora conhecida como área de Wernicke, né, que danos a essa região associados à afasia de Wernicke, um tipo de dificuldade de linguagem onde os indivíduos podem falar fluentemente, mas suas frases carecem de significado. E eles, frequentemente, têm dificuldade de compreender a linguagem falada e escrita. Né? Esses sintomas característicos desta condição, que incluem a fala fluente, mas sem sentido, incapacidade de compreender perguntas simples, dificuldade de encontrar as palavras certas, esse tipo de afasia é frequentemente encontrado, né, como afasia de Broca, que resulta de danos na área, né, cerebral, outra região crítica para a produção da linguagem. E o que ele vai diferenciar isso da paranoia. Uma coisa é um problema neurológico, certo? Outra coisa é a demência e os problemas neuróticos e os problemas neurológicos, eles não são psicóticos. E o outro é o transtorno de Korsakoff, né? Que é uma síndrome relacionada à dependência de substâncias psicoativas, em que esse sujeito ele vai apresentar sintomas que lembram uma psicose, mas que, na verdade, são um sintoma neurológico. Porque quando se faz a utilização de substância, o uso abusivo de substâncias psicoativas, você vai ter uma carência da tiamina, da vitamina B1, etc. e tal, em que esse sujeito ele vai apresentar sintomas semelhantes a um delírio, mas que não necessariamente, mas que não é um delírio, não é uma paranoia. Então, existe uma diferença aí. Faz a crítica, né? Alguém quer colocar alguma coisa? É a clínica diferencial, viu, minha gente? Isso é a clínica diferencial. Psicólogo, psicanalista, ele tem que entender. Porque ele tem que saber dessa história para poder diferenciar. E não tratar um problema neurológico que se apresenta como uma paranoia, como sendo paranoia. Se é uma questão de uso de substância, ou se o sujeito ele levou uma porrada na cabeça,
ou como recentemente, que eu recomendo esse caso, aconteceu aqui em Marília, um sujeito infectado pela Covid, ele é sem histórico familiar, sem nada, ele teve um estado grave de Covid, quando ele retorna totalmente esquizoide, né? Foi causado por um vírus no cérebro, né? A Covid, ela existem estudos, o primeiro caso foi constatado aqui em Marília, São Paulo, eu posso até disponibilizar, eu vou ver se eu encontro esse texto, que eu li, achei interessantíssimo, um estudo de caso, de um transtorno psicótico causado por um vírus. Você tem questões, né? Por quê? Porque corpo e mente, ela não se separa. Nós temos as duas coisas, né? Os gregos sabiam disso, corpo sã, mente sã, corpo são. Né? Por que que quando a gente trabalha com pacientes depressivos, ansiosos, a gente diz, mas fazer uma atividade física? Porque não tem como dissociar. Se você consegue cuidar do seu corpo, você cuida da sua mente, mas não só a atividade física vai dar conta. Você vai precisar de uma ajuda, um auxílio terapêutico. E as duas coisas juntas, elas vão conseguir produzir substâncias, etc. e tal, que vai dar um direcionamento, um caminho melhor para esse corpo. Né? Porque a gente não pode esquecer, sobretudo nas psicoses, que o sujeito da psicose, ele é um sujeito de um corpo, como a gente vê nas obras de Salvador Dalí, essa coisa que derrete. Eu lembro que eu tinha uma paciente no CAPS, que quando ela entrava em crise, ela não queria tomar banho. E ela ficava lá, grudada no meu braço. Ela não conseguia soltar. Era uma senhora muito bonita, eu lembro, nem sei se ela ainda está viva, uma senhora muito bonita. Era uma senhora negra, muito bonita. O cabelo dela era muito bonito. Quando ela não estava em surto, era muito bem tratado, cacheado, etc. e tal. Só que ela teve um trauma que ela foi estuprada, e desse estupro nasceu uma filha, e a partir daí ela não soube o que fazer com isso, e ela surta. Né? E ela, quando entrava em crise, não sei porquê, ela olhou assim para mim, eu não sei o que ela viu, e ela segurava no meu braço e pronto. Aí eu não podia fazer mais nada, eu era só dela, no caso. E ela não tomava banho. E eu perguntei certa vez para ela, por que a senhora não toma banho? Vamos, eu te ajudo. Eu tenho enfermeira aqui, a gente vai te ajudar a tomar um banho. Ela disse, não, porque se eu tomar banho, eu vou descer pelo ralo. Né? E aí a gente teve que ir aos poucos trabalhando. Então, quando ela ia saindo da crise, a primeira coisa que ela fazia era pedir para tomar um banho e pedir para as meninas ajeitarem o cabelo dela, porque ela tinha um cabelo bonito, né? Aquele cabelo cacheado, etc. Então, voltava. Né? E quando ela não estava em crise, ela cuidava dos netos, cuidava da filha, levava os netos para a escola, ensinava a lição de casa, etc. e tal. Né? Então, temos aí uma psicose causada por um trauma do real do corpo, do real do sexual. Né? Do sexo enquanto violência, que tem a ver com as fantasias infantis desse sujeito. Né? Vai lá saber o que esse sujeito teve, né, na sua vida, dessa relação com o pai e a mãe, em que ele interpreta, e aí temos um delírio de interpretação, né, o sexo como violência. E a violência que ela sofre no próprio corpo. Alguém quer colocar alguma coisa? Não. Roberta, como analista do discurso. Como é que você vê isso? Eu estou pensando aqui, né, o que para ela significaria descer pelo ralo. Fiquei pensando nisso. Não sei, mas é interessante de analisar. Não sei. Descer pelo ralo, né? Uhum, sim. O que desce pelo ralo é o resto.
Então, ela entendia que ali só tinha o resto, né? Resto, por conta da violência sofrida. É o trauma da violência. Né? O trauma do... Restou, né? É o que Oi? restou da, é o que restou da violência sexual que ela sofreu. Exatamente. Não é que toda mulher que sofre violência sexual ela vai enlouquecer. Ela tinha algo anterior a isso que dizia respeito à relação com os pais, da qual ela nunca falou. Assim, a gente que é do Nordeste, que só tem nordestino, a gente sabe que a família é sagrada. Achei muito curioso, eu estou aproveitar e fazer a propaganda do meu livro, né? Que é devastação materna, que é um conceito psicanalítico. Gente, devastação é um conceito. E aí eu coloquei uma amiga minha, que foi muito grande amiga minha, grande amiga mesmo. Eu coloquei lá nos stories, ela disse, eu não aceito essa capa do seu livro. Ela disse, por quê? Ela disse, você está blasfemando sobre a imagem de Nossa Senhora. Né? Na verdade, não é. É uma obra de Da Vinci, que Da Vinci, quando ele pintava quando ele fazia essas pinturas sacras, para quem estuda história da arte, é sempre ele, né? E parece que é mais ele e a mãe ali, pelo menos pelo que eu pesquisei. Aquele molequinho assim é ele, né? Quando ele faz lá a Santa Ceia, etc e tal, é ele, né? Mona Lisa tem esse enigma, né? Que ele pinta a si mesmo, né? E inclusive tem um texto de Freud que isso foi muito bom ter acontecido, porque que é sobre Da Vinci, né? Que eu vou ler e eu acho que eu vou colocar ali para esclarecer, né? Essa questão, né? Da relação de Da Vinci com a mãe, da forma como ele se via, como é um texto de Freud sobre ele, né? Sobre a homossexualidade dele. Porque vejam, a devastação ela está para todos aqueles que se inscrevem do lado feminino. E aí pode ser um homem, pode nascer lá, né? Pode nascer com pênis. Eu não vou poupar as palavras porque aqui não tem criança. E é pênis mesmo, não é pênis. Mas ele se identifica como mulher. Ele está inscrito nesse lado da feminilidade. Né? Então, a relação que ele vai ter com essa mãe vai ser... Existe uma possibilidade dele ser devastado. Pasolini é um exemplo de devastação. Da Vinci é um exemplo de devastação materna. Tantos e tantos. A Camille Claudel, a Frida, são exemplos de devastação. Só que a Frida ela teve uma saída, que foi o que possibilitou, uma saída progressiva, progressista. Qual foi? Sujeito político do comunismo. Ela se agarrou à arte e se agarrou à posição de sujeito desejo. O que possibilita que ela saia disso. Né? Porque, assim, às vezes eu acho muito injusto. Por isso que eu achei importante o trabalho de Roberta. De reduzir Frida, a psicanálise reduz Frida a uma mulher devastada. Só que ela é muito mais do que isso. Quando você desrevoluciona uma personagem dessa, que foi o que, por exemplo, a Camille não teve. Né? Camille não teve essa mesma oportunidade. Né? Estava na França, Belle Époque, os colonizadores, etc. e tal. Ela não teve essa. Mas que esse sujeito, né, que se coloca no mundo, que pinta o próprio corpo, né, como sujeito que vai parir, etc. e tal. Enquanto isso, que a devastação está muito próximo da erotomania, né, do delírio de amor, ele está próximo. Ele não é a mesma coisa. Né? Que é uma espécie de loucura feminina, a erotomania. E a devastação, ela flerta, embora seja uma coisa completamente diferente. Alguém quer colocar alguma coisa?
continuemos. A gente pode encerrar por aqui, né? São 16 e 18. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar sobre os fenômenos elementares da psicose. Certo? Vocês podem pesquisar por fora. Vou deixar um texto junto na nossa página no Facebook. Para quem tiver curiosidade e quiser acompanhar, né, sobre a questão dos fenômenos elementares, que vai ser nossa próxima conversa. Vocês perceberam, pouco tempo, vocês viram como Lacan ele jogou uma porrada de informação? Esse é o problema de ler Lacan. Porque ele não está interessado se a gente sabe ou se a gente não sabe. Você, às vezes, passa o dia inteiro no parágrafo, porque ele coloca nome de pessoas, etc. e tal, que não está na nossa formação, mesmo para quem é psicólogo. A gente tem que ir, tem que parar, tem que pesquisar, etc. e tal. Não é um autor fácil, é um autor controverso, é um autor que tem diversas facetas, que ele sai da dialética. Você tem o Lacan da lógica, Lacan, né, da lógica matemática, o Lacan moderno, Lacan pós-moderno. Então, você tem uma série, você tem um autor que ele tem uma pluralidade. O que acontece nas escolas é que se descarta. Isso aqui não serve. Isso aqui serve. Mas você tem que tentar compreender o autor no conjunto da obra. Porque senão a gente faz o que fez com Marx. Esquarteja, né? Lacan é um esquartejado. Isso aqui não me interessa. Matemática, né? Eu lembro que eu tinha um grupo de estudo na universidade que era Alfredo, era um livro que a gente estudava sobre matemática lacaniana, do Alfredo Eisenstein. Ele é argentino, não sei se é assim, que se pronuncia assim. Roberta. Fala de novo como é que você pronunciou. Alfredo Einstein. Só ver no escrito para saber como é que pronuncia, se for em espanhol. Se for em espanhol, não pronuncia Z. Só de Z em espanhol não existe. Não. Mas não sei se o nome dele é em espanhol ou se é. Não me parece espanhol. Ele é argentino. Mas o sobrenome não me parece. Mas se for com Z, não pronuncia Z. Pronuncia como se fosse um S. Ok. Então é isso. Ficamos hoje por aqui. Eu agradeço demais, né, a disponibilidade de vocês para esse trabalho. Ficamos hoje por aqui.